sinal de que começou a transmissão. Isso é um sinal que já é para começar? É? Então, bom. Bom, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Farina Matos, eu sou advogado sanitarista, conselheiro de advocacy de algumas organizações que atuam na área da saúde, mas aqui eu estou como Thiago, alguém que está também tentando, aí, como a grande maioria de vocês, ajudar a refletir sobre o sistema de saúde, né, e também fazer a parte como cidadão. Fico muito feliz, obrigado, Luana, por ter me convidado para ser moderador dessa mesa. Acho que quando a gente está falando em gestão, né, e financiamento, acho que são as duas coisas que realmente, de alguma forma, estão no jogo aí, na hora da gente aprimorar as políticas de saúde. Sempre é uma satisfação estar aqui no TJCC, eu tive em todas as edições. É sempre como você mesmo disse no almoço, assim, né? Aqui é um momento de festa de casamento, assim, a gente encontra as pessoas queridas que há muito tempo estão nessa luta, encontra pessoas novas que estão começando essa luta, né? É o seu segundo ano aqui, né? E eu lembro também, o ano passado o Fernando estava como coordenador da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, e ficou em todas as mesas, assim, e a gente falou, nossa, que demais, né? Ele aqui querendo realmente ouvir todo mundo. Então, cada ano a gente vai fortalecendo o nosso repertório. Acho que isso é o mais legal de tudo. E essa troca de experiências, de energia, acaba fazendo com que esse evento seja realmente único. Bom, essa mesa, como eu falei, é uma mesa para a gente discutir gestão eficiente. E para a gente discutir gestão eficiente, a gente precisa de uma cabeça que consiga entender que sempre política pública vai ter algum tipo de problema. E a gente sempre vai precisar olhar esses problemas e sempre aprimorando. Obviamente, para você também implementar políticas públicas, você precisa de financiamento. Não dá para você fazer uma política pública da magnitude de um sistema único de saúde, ou mesmo de uma saúde suplementar, sem que a gente tenha recursos para fazer uma boa regulação, para oferecer realmente um sistema adequado para a sociedade. Temos nessa mesa algumas pessoas que têm, já há algum tempo, pensado muito e feito muito pela oncologia do país. Então, eu gostaria primeiro de apresentar cada uma das pessoas que vão compor essa mesa. Primeiro, eu gostaria de apresentar, está aqui do meu lado. Eu acho que todos estão realmente seguindo essa... Não, um a menos. O primeiro é o Fernando Maia. O Fernando é médico sanitarista, ex-coordenador da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, consultor de saúde do Ministério da Saúde e consultor em saúde. Peço uma salva de palmas para o Fernando. À direita do Fernando, temos o Wilson Folador. O Wilson é consultor em economia em saúde e acesso a mercados no mercado brasileiro de medicamentos e dispositivos médicos, voluntário da Abrale desde 2018, coordenador do GT de acesso ao tratamento no TJCC, membro do Conselho Consultivo do IBRAVES, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, e presidente do capítulo Brasil da ISPOR, Sociedade Internacional para a Farmacoeconomia e Pesquisa de Desfechos. Uma salva de palmas para o Wilson, por favor. Obrigado, Wilson. Eu vou seguir a ordem aqui. À direita do Wilson, a Ana Cristina Marques Martins, que é doutora em epidemiologia, mestre em saúde pública, especialista em regulação na saúde suplementar e gerente-geral de regulação assistencial da Diretoria de Normas e Habilitação de Produtos, ADIPRO, da ANS. Ana, muito obrigado por estar aqui. À direita da Ana, José Manuel. Eu travei aqui, né? Por favor. José Manuel Camanho Iglesias. José Manuel é presidente da Takeda Brasil desde abril de 2022, formado em Tecnologia da Informática e tem MBA pela Escola de Negócios da Universidade de São Paulo, em Madrid. Antes de ingressar na Takeda, ele ocupou vários cargos gerenciais na GlaxoSmithKline e na Roche. Ao longo de seus 25 anos de experiência em gestão, José Manuel liderou várias equipes de alto desempenho no setor farmacêutico, proporcionando sólidos resultados comerciais. Obrigado, uma salva de palmas, por favor. E ao lado do José Manuel, Sandro Martins, que é médico, doutor em ciências e consultor, ex-membro da Conitec e ex-assessor da Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde da Anvisa. Também foi coordenador nacional de políticas públicas em doenças crônicas, não transmissíveis e doenças raras. Sandro, obrigado. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você.
Bom, esse ano o grande tema do painel é a regulamentação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, né? Que é a Lei 14.758, que foi aprovada no final de 2023 e entrou em vigor no dia 16/6 deste ano, né? A gente está em setembro, junho, julho, agosto, setembro, 3 meses que essa lei está em vigor, né? 3 meses que essa lei está em vigor. E como foi muito dito no primeiro painel, ela ainda não está, eu ia falar inteiramente valendo, mas, na verdade, ela não está conseguindo ter realmente repercussão, efetividade, porque ela não foi regulamentada. E vários dos seus dispositivos exigem aí algum tipo de regulamentação. Então, a gente está num processo ainda de entender como é que essa lei vai funcionar na prática, né? Acho que é sempre bom lembrar que quando uma lei entra em vigor, e ela demora um tempinho para... Né, quando ela é aprovada, ela demora um tempinho para entrar em vigor, esse é um prazo que a gente chama de vacatio legis no mundo jurídico, que é justamente um prazo para você poder operacionalizar aquela lei, para você poder pensar em regulamentação, né? E a ideia é que, quando essa lei entra em vigor, que a gente já tenha ali pelo menos uma grande reflexão sobre ela, como é que ela vai ser operacionalizada. Então, a gente já percebe que há 3 meses que essa lei deveria ter sido regulamentada e ainda não foi. Claro, é uma lei complexa, é uma lei que trata de vários assuntos, e é sempre muito difícil a gente pensar em regulamentar algo que é muito amplo. Normalmente, as regulamentações de coisas amplas acontecem de formas segregadas também, fatiadas. Porque a gente precisa na regulamentação, a gente precisa aprofundar nos vários pontos, né? Então, por exemplo, essa lei trata de navegação do paciente. Tenho certeza, a gente estava falando no almoço. Se eu falar de navegação do paciente aqui para vocês, e pedir para cada um explicar assim, como é que você pensa na sua cabeça a navegação do paciente sendo operacionalizada. Eu tenho certeza que cada um aqui vai me dar uma resposta diferente. Porque é complexo. Você tem a navegação na atenção básica, você tem uma navegação na média complexidade, você tem uma navegação na alta complexidade, você tem uma navegação pós, você tem uma navegação talvez antes de tudo, né? Então, assim, não é uma coisa simples, mas é uma coisa que precisa começar a se materializar. Porque também não faz muito sentido cada um pensar uma coisa e cada um criar, dentro do seu mundinho, coisas diferentes. Você tem uma parte da política que trata do acesso a tratamentos, né? Principalmente tratamentos incorporados. Na oncologia, você tem visto aí uma série de tratamentos incorporados que não chegam no paciente. O que a gente chama de meu SUS é diferente do seu SUS. A depender de onde o paciente é tratado, ele pode ter acesso a uma tecnologia, porque algum hospital recebe um valor a mais, né? Mas, teoricamente, era para todo mundo ter o mesmo tipo de acesso daquilo que é possível você protocolizar, daquilo que é possível você uniformizar. E a lei trouxe alguns comandos até, eu entendo, mais objetivos em relação àquilo. Talvez seja um dos temas que, embora tenha sua dificuldade, ele está mais, talvez, pronto para ser regulamentado, né? E a gente tem até uma pessoa aqui que se esforçou muito aí nesse momento aí em que essa lei entrou em vigor, mas eu vou falar com ele mais sobre isso daqui a pouquinho. Bom, tem outros assuntos que tratam aí também essa política, questão de transparência das filas de espera, né, questão de pesquisa clínica, incentiva a pesquisa clínica em oncologia, tem toda uma questão estrutural também que precisa ali de uma regulamentação, divisão de responsabilidades entre gestores. Vejam quanta coisa que eu falei aqui, e quanta coisa que eu falei aqui, que se você quiser transformar em algo operacionalizado, você vai ter que pensar muito mais, né, do que simplesmente nesses poucos segundos aqui que vocês tiveram para pensar sobre isso. São questões complexas, mas são questões que precisam ser enfrentadas, precisam ser refletidas, precisam ser propostas, precisam ser colocadas na mesa, propostas precisam ser discutidas e alguma coisa precisa ser feita na prática para que a gente tenha algum tipo de mudança. Em paralelo à Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que a gente pensa sempre muito mais SUS, embora ela seja transversal, você tem uma parcela muito grande da população que depende, pelo menos para assistência, de planos de saúde. E a gente tem aqui a Ana, que é uma pessoa que já está ali, participou, acho que desde o início, até antes, né, Ana, dessa reestruturação da INS, quando a gente fala especialmente aí de acesso a tecnologias, né, do rol da INS. Então, a Ana passou por toda a etapa ali de construção de uma primeira versão da CoSaúde, até uma reestruturação geral. Ela passou por todo esse turbilhão de mudanças regulatórias e certamente vai ter muito aí a trazer para a gente. Cada vez mais, a gente tem pensado em como diminuir esse abismo que existe entre SUS e saúde suplementar. Tenho certeza que daqui a alguns anos, talvez daqui 20, 30, 40 anos, talvez as futuras gerações, nossos filhos, vão olhar para a gente que nem hoje a gente olha para a escravidão. Assim, como é que a gente tratava pessoas assim, de formas tão diferentes, né? Como é que a gente pode pensar em uma incorporação para o SUS, uma incorporação para a saúde suplementar, né?
tem coisas que é muito difícil você uniformizar. Por exemplo, a mão de um cirurgião. É difícil. Se ele está em São Paulo e você não quer ser tratado em São Paulo, é difícil você ter aquela mão. Você vai ter uma outra mão. É difícil, você não vai conseguir protocolizar aquilo. Mas tem coisas que são protocolizáveis, né? Modelos, logística, protocolos. Isso tudo é uniformizável. E acho que a gente, em algum momento, vai olhar para trás assim, com muita dor no coração. Como é que a gente cria esse abismo, essas castas sanitárias. E cada vez mais, isso vai nos obrigar a discutir e estressar mais do que a gente tem estressado até aqui. Né? Não é fácil, mas a gente não pode desistir no primeiro obstáculo, no segundo ou no terceiro. A gente tem que começar a pensar em camadas diferentes. Talvez até a inteligência artificial nos ajude nisso. O ser humano tem uma limitação. A gente não consegue pensar em muitas variáveis ao mesmo tempo. Talvez a inteligência artificial nos ajude. Mas a gente vai precisar unir mais esses sistemas e conectá-los mais. Tem acontecido muito de pacientes saírem do SUS, irem para a saúde suplementar, ou saírem da saúde suplementar e irem para o SUS. Né? Cada vez mais isso está acontecendo, cada vez mais a gente vai ter que ter soluções que se mostrem eficientes. Bom, para fechar só esse contexto, recentemente a gente teve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi um pandemônio, aí, um monte de gente ficou meio desesperada, e agora o que vai acontecer? Em resumo, o Supremo Tribunal Federal ele tende a formar uma tese que deve ser seguida por juízes das instâncias inferiores. Aí ele está trabalhando várias teses, mas uma das que mais repercutiu essa semana é uma que diz quando for um tratamento que tem registro na Anvisa e ele eventualmente foi incorporado ou foi avaliado pela Conitec, né? Foi avaliado pelo Sistema Único de Saúde. O que fazer, por exemplo, se um tratamento foi avaliado pela Conitec e a Conitec disse não? Esse é só um dos itens ali que está sendo discutido. Né? Pela tese, se a Conitec disse não, é não. Se você for parar para pensar, essa decisão tem lógica jurídica. Né? Porque cada poder tem a sua função. O legislativo ele tem a função de criar uma norma. O legislativo criou a norma que estabeleceu a Conitec. O executivo ele teve a obrigação de organizar e executar a Conitec. E ele fez isso, ele fez um decreto, fez uma portaria. E a Conitec está operacionalizada dentro desse espectro de poder, que tanto o legislativo e o executivo tinham. Qual é a função do judiciário? O judiciário é ver se a lei está sendo cumprida. Se o legislador deu à Conitec o poder de analisar uma tecnologia em saúde e ver se ela deve ser ou não oferecida pelo SUS. Se o executivo organizou aquele sistema de avaliação e chegou a uma conclusão, sem violar nenhum direito, né, uma regra do processo, teoricamente aquilo é legal. O judiciário tem que entrar dentro de uma discussão que está legal, ou ele só teria que entrar numa discussão que tem algum tipo de legalidade. Se a gente for pensar em repartição de poderes, é lógico, ele não deveria fazer isso. Agora, para a gente ter paz, a gente tem que ter um sistema que a gente tem que estar muito confortável com todo o outro ecossistema. Então, assim, essa lei é a mais adequada que poderia ser? O executivo regulamentou do jeito certo e a gente tem confiança plena naquele órgão? Se a gente não tem essa confiança, tudo fica muito estranho aqui dentro de nós, dá um bug na nossa cabeça. E aí a vontade é assim, pelo menos tem um judiciário. Só que a gente está deixando de resolver o problema na raiz. O que essa decisão vai fazer vai ser a gente voltar a olhar a raiz do problema. A gente tem que ter órgãos de confiança. Se uma vacina russa chega aqui no país e a Anvisa disse não, o que a gente faz? A gente agradece a Anvisa. Se a Conitec disse não, o que a gente faz? A gente bate panela. A gente não tem confiança. É que eu estou falando de forma geral, não é uma crítica pessoal, uma crítica ao sistema. A gente ainda não ganhou, não teve essa confiança. A gente quer e precisa ter essa confiança. É fácil? Obviamente que não. Mas vai nos exigir esforço. Bom, falei mais do que eu devia, mais do que eu gostaria. E eu quero começar com você, Fernando. Acho que você é um cara que... Eu fiquei muito feliz quando eu vi que o seu nome estava aqui nesse painel. Porque o Fernando saiu do Ministério... Quanto tempo? Uns 5 meses? 6? Abril. E o Fernando estava... Você ficou quanto tempo lá? 1 ano? 1 ano. Se quiser falar no microfone, não sei se tem um aí com você. E foi muito interessante assim, ver essa evolução do Fernando. Porque uma coisa que sempre me chamou a atenção é que você reconhecia, assim, olha, aqui tem um problema e a gente vai resolver. E o que significa para um gestor público resolver o problema? Ele tem que, via de regra, abrir um processo administrativo e fazer esse processo administrativo andar.
Ele não pode ficar parado. Ele tem que fazer as coisas andarem. E o que eu fui vendo é que ele foi fazendo várias coisas ao mesmo tempo andarem. Ele abriu um processo e falou assim, olha, aqui está faltando o quê para chegar até o fim? Está faltando isso, isso, isso. Então, o meu papel é dar esse pontapé inicial. Depois vai para um outro departamento. E ele foi fazendo isso em várias coisas. Tanto que teve um caso que a gente estava acompanhando pelo Ministério Público, e o Ministério Público pediu todos os processos administrativos, né? E aí, aos pouquinhos, ele foi mandando todos os processos administrativos com andamento. Coisas que estavam paradas há um tempão, não deviam estar paradas, foram andando. E acho que isso sempre me trouxe o gestor, ele nem sempre vai poder fazer aquilo que ele gostaria, seja porque não tem recurso, seja porque, eventualmente, tem alguma questão política ali dificultando. Mas, virtualmente falando, o gestor sempre pode ser coerente, né? Ele pode fazer o processo andar. Quando falta dinheiro, ele pode falar assim, pessoal, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, talvez eu não devesse ter incorporado, eu vou desincorporar. Não que eu queira desincorporar, mas é coerente. O gestor sempre pode, virtualmente falando, ser coerente, né? E você mostrou muito isso, eu senti muito isso na sua gestão, na época que você esteve lá. Tanto acho que os grandes avanços que a gente viu, que a gente tem visto, tem muito o seu DNA ali dentro. Agora, você certamente sabe de coisas ali que eu só desconfio, que muita gente aqui também só desconfia, assim, né? Há desafios que é bom a gente saber também que existe. Gestão e financiamento, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. A gestão pode melhorar, pode ser mais coerente, e ao mesmo tempo a gente precisa de mais financiamento. Em que medida você acha que as coisas ali estão muito dependentes entre si? Em que medida que a gente vai conseguir avançar, né, considerando esses dois fatores importantes para uma política pública eficiente? Bem, inicialmente, boa tarde a todas e todos. Obrigado, Tiago, por essa grande introdução e elogios. Então, sou Fernando Maia, eu sou médico sanitarista. Nesse momento aqui estou falando enquanto pessoa, certo? Enquanto colaborador do TJCC, agora desde do meio do ano, tenho participado aí do grupo e colaborado. E eu tenho esse histórico de ter sido coordenador da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer por um pouco mais de um ano. Eu acho que para a gente pensar em financiamento na oncologia, a gente tem alguns desafios que são importantes. O primeiro é a gente falar sobre transparência, e eu acho que esse é o principal. A gente não tem transparência do que é gasto do nosso orçamento federal, certo, em oncologia. Certo? A gente pode olhar para alta complexidade, é fácil. Então, alta complexidade, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, eu consigo facilmente, ou porque o procedimento só é feito para isso, ou porque eu tenho CID, no caso das cirurgias, e eu consigo facilmente categorizar. Mas quando a gente vai para média complexidade, uma endoscopia, um exame diagnóstico, certo? Nem sempre o CID é adequado, e muitas vezes você faz um exame por uma suspeita de câncer, mas o exame deu negativo. Então, você não vai colocar um CID de câncer numa endoscopia que deu úlcera. Mas você estava pensando que câncer poderia ser uma possibilidade daquele exame que você pediu. Então, acho que o primeiro ponto é a gente precisa ter transparência do que é oncologia, quais regras que a gente vai utilizar para pensar isso dentro de um orçamento e como que a gente mostra isso, demonstra isso para a sociedade. Eu acho que esse é um ponto principal. O segundo ponto, que acho que está muito relacionado, é quanto estados e municípios gastam. Certo? Que o governo federal, por mais difícil que seja, o painel está lá. Está disponível. Você acessa o site do DataSUS, você consegue ver os gastos, quanto que foi empenhado, o que tem de cada aprovado de cada item. Certo? Estados e municípios é algo muito mais complexo, certo? De conseguir e que tem muitas dificuldades, muitas vezes, de saber o que exatamente está sendo colocado. E aí faço o gancho com o segundo ponto que eu acho que é prioridade, que é ter orçamento, que eu acho que é um ponto que para a gente está muito claro, assim, faltam recursos. Faltam recursos para a oncologia. Por muito tempo tem uma discussão que o legislativo tem trazido de construir um fundo do câncer, construir uma forma paralela de financiamento. Eu, particularmente, não acho que isso seja a melhor saída, mas a gente precisa ter claro que o recurso para o câncer ele tem que existir e ele tem que crescer, porque a população envelhece a cada ano, certo? A gente tem o aumento da incidência de câncer a cada ano, que é uma situação esperada com o envelhecimento populacional, certo? E eu preciso poder ter uma previsão disso.
Além disso, eu tenho toda essa questão das incorporações de medicamentos que também tem que estar prevista. Não é uma novidade, não é algo que, nossa, surgiu esse remédio aqui novo e ninguém estava esperando. Os medicamentos, o processo de incorporação, ele dura 6 meses. Mas antes disso, geralmente você faz um panorama do horizonte tecnológico, né? Monitoramento do horizonte tecnológico, que eles chamam. Que você já sabe, ó, já tem esse remédio aqui para esse tipo de câncer, que foi desenvolvido, já foi incorporado na Austrália, está em discussão de incorporação no Reino Unido. Em algum momento isso vai chegar no Brasil. Então, a incorporação não é uma novidade. Então, tem que estar previsto em orçamento, tem que estar colocado dentro do orçamento federal essa perspectiva de crescimento, tanto pelo envelhecimento quanto pelas novas tecnologias. E o orçamento precisa ser monitorado, certo? A gente tem, os dados que a gente olha hoje são quanto foi gasto. Mas quanto estava orçado para aquilo? O fato do orçamento federal ter uma grande ação de média e alta complexidade, em que está tudo, desde o tratamento do AVC, o tratamento do câncer, doenças raras, doenças reumatológicas, tudo está dentro dessa alta complexidade, média e alta complexidade. Então, a gente fala assim, tá, mas quanto que era orçado para o câncer, quanto que a gente gastou? Certo? A gente precisa conseguir monitorar isso também. No ano passado, uma das grandes coisas que a gente fez foi o questionamento de todos os estados. Quantos que vocês estão gastando a mais de câncer do que vocês recebem? E a gente colocou mais de 1 bilhão no orçamento para os estados e municípios. O que isso significa na prática? Teve mudança? Os estados estão gastando mais ou eles usaram esse dinheiro para reorganizar o orçamento deles e gastar mais em outras ações e não teve crescimento no câncer? Isso é uma informação que a gente não tem, que é difícil de saber, que a gente precisava ter. Um terceiro ponto que para mim é muito importante é a nossa conhecida tabela SUS, que todo mundo aqui tem ódio e se abrir aqui para a plateia falar, todo mundo vai ter alguma coisa para questionar e falar mal da tabela. Certo? A tabela precisa ser revista, mas não é só reajustar. Certo? Não é só fazer agora foi aprovado uma lei que vai ter reajustes anuais pela inflação, só que a gente não é só isso que precisa, não é só a inflação, eu preciso entender quanto que custa. Certo? Eu tenho procedimentos que o preço que está lá na tabela mudou completamente, a tecnologia mudou, entraram genéricos, barateou, tem produção nacional. Enfim, a gente precisa ter estudos de custos fundamentados para rever a tabela. E rever a forma de pagar. Certo? Quando a radioterapia passou a pagar por paciente e não mais pagar por sessão, foi um avanço, porque eu passo a tratar para o que for melhor para aquele paciente, não um estímulo para dar mais sessões de um tratamento que às vezes era mais antigo, mas porque ia pagar mais do que se eu fizesse um tratamento mais moderno com hipofracionamento. Certo? Então, a gente tem que ter isso claro. Assim, o avanço nos modelos de pagamento, para que eles sejam de maneira mais inteligente e estejam mais próximos do que a gente espera, que é a melhoria do paciente, são fundamentais. Um quarto ponto que para mim é muito crucial também, a gente não monitora hoje resultados. A gente não tem nenhuma visão sobre qual o impacto de uma nova tecnologia, de algo que a gente está dando a mais na saúde daqueles pacientes. Certo? Quantos pacientes que se beneficiaram de fato daquele novo medicamento, qual o impacto que está tendo em dados de mundo real. Porque ensaios clínicos comprovam a eficiência dos novos medicamentos, mas em cenários que são extremamente controlados, em pacientes que não têm comorbidades, que passam por uma série de crivos para entrar no ensaio clínico, certo? Que não são os nossos pacientes do mundo real. Então, a gente precisava ter formas de monitorar isso em mundo real e monitorar não só sobrevida, que é o desfecho geralmente mais utilizado, mas qualidade de vida, que é super importante, é algo que a gente muitas vezes despreza na avaliação econômica. Né? A qualidade de vida, principalmente quando são aspectos que são mais funcionais e poucos registrados nos instrumentos tradicionais, que valorizam dor, mobilidade e tal. Mas se é um quadro com aspectos funcionais, não consigo fazer determinada função, não consigo ficar sozinho, isso muitas vezes não aparece nesses instrumentos. E, por fim, eu acho que talvez o ponto mais difícil é que a gente tem que se constatar. Primeiro, recursos são escassos, em qualquer lugar. Qualquer sistema de saúde, qualquer realidade, no público, no privado, a conta, não existe fundo
infinito. Não existe um local onde você possa só retirar e vai ter sempre que ter algum momento de falar, não, o dinheiro não dá. A gente tem que escolher o que a gente vai fazer com esse dinheiro, certo? Precisa ter priorização de gastos. Eu preciso priorizar os gastos, a meu ver, com promoção e prevenção da saúde, que é o que de fato vai mudar aí o nosso horizonte. E em prevenção a gente tem que lembrar, vacina. A gente tem vacina para HPV, que previne câncer, a gente tem vacina da hepatite B, que também tem ação que previne câncer. Então a gente não pode deixar de vacinar as pessoas e a gente não pode deixar de atuar nos fatores de risco. Tabagismo, a gente tem outros espaços aqui que a gente vai discutir os vapes, que é essa nova epidemia que a nossa sociedade tem, mas a gente tem que trabalhar muito nisso. Não dá para achar que prevenção e promoção é fazer uma palestra, rodar um cartaz e está pronto. Certo? A gente tem que ter isso enquanto uma prioridade e prioridade orçamentária. Tem que ter ação orçamentária para isso, tem que ter investimento. Segundo ponto, diagnóstico precoce. Se a gente não diagnosticar precocemente os nossos pacientes, a gente não vai estar mudando o panorama, tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. Eu preciso melhorar o diagnóstico precoce, eu preciso investir em rastreamento dos cânceres que são rastreáveis, certo? E eu preciso investir muito forte nos tratamentos que são dos cânceres de estágios iniciais, certo? Cirurgia e radioterapia são hoje muito menos financiados do que quimioterapia, certo? A gente sabe que no estágio inicial, se eu consigo operar esse paciente rapidamente, fazer uma radioterapia rapidamente, eu tenho uma grande chance de cura desse paciente, certo? Só que muitas vezes esse paciente entra numa fila da cirurgia, fica esperando, muda o esquema terapêutico, porque o que ia ser só cirurgia passa a ser uma quimioterapia, né, adjuvante, depois uma cirurgia, depois uma rádio, depois outra químio, certo? Então encarece para o sistema porque a cirurgia em si não tem um valor adequado, né? E aí eu acho que tem pontos que a gente precisa investir mais e mudar essa lógica de investir mais na cirurgia, investir mais na radioterapia, que pode ser curativa também, certo? E quando a gente fala da quimioterapia, eu acho que a gente precisa ter um olhar muito mais criterioso, certo? E aí eu tenho um incômodo com a forma como a Conitec hoje olha as diversas coisas, porque as demandas muitas vezes elas chegam desorganizadas, certo? Então chega um novo medicamento para incorporar e você fala, tá, mas eu não tenho nem o básico desse, nem esse daqui já é a terceira geração dessa classe de medicamento, eu não incorporei ainda nem a primeira. Certo? Então, a gente precisaria ter uma forma de priorizar, certo? E aí a gente tem exemplos internacionais, a gente tem lista de medicamentos essenciais da OMS, a gente tem medicamentos que são recomendados pela ESMO enquanto medicamentos com maior efetividade, maior impacto clínico, certo? A gente precisaria olhar para isso para priorizar, porque o dinheiro vai ser finito, certo? O dinheiro vai ser finito, a gente vai ter que fazer escolhas. Essas escolhas para o gestor não são fáceis, certo? A gente precisa ter o maior número possível de informações, de elementos, mas elas precisam ocorrer, porque senão a gente nunca vai conseguir dar conta. E aí eu acho que quando a gente fala das priorizações, elas têm que ser fundamentadas e tem que ter claramente por que foi tomada a decisão. Estamos investindo mais em cirurgia por conta disso, porque a gente entende que é o principal gargalo hoje. Certo? Ou investimos nesse remédio e negamos os outros para esse tipo de câncer, porque esse daqui tem uma eficácia melhor, ou maior efetividade, vai ter um maior desfecho no nosso contexto brasileiro. Então, eu acho que esses são os pontos principais que eu acho que são necessários para a gente pensar nessa questão do financiamento e a gestão, certo? E eu acho que um ponto muito crítico para mim, Tiago, e que eu acho que sempre marcou o tempo que eu tive à frente da gestão. A gente precisa ter diálogo, certo? Eu acho que o gestor sozinho não consegue compreender um objeto tão complexo como o câncer sem ouvir todos os atores juntos, certo? É uma decisão que tem que ser compartilhada e que a sociedade civil também tem que entender por que o gestor está tomando determinada decisão, qual que é o limite do que dá para ser feito. Obrigado. Cara, Bárbaro, acho que, de novo, você traz, né, uma fala, um estilo que eu acho muito virtuoso. Eu acho que ninguém detém a informação completa,
né? Ninguém detém informação. O ser humano não tem capacidade, assim, não é uma crítica a ninguém, assim, ninguém tem capacidade. Tem não sei aonde eu li isso, mas eles falam assim, olha, a gente às vezes olha a árvore, só que a gente tem que tentar dar um zoom out e olhar a floresta. Aí eu fiquei pensando, legal, a floresta, beleza. Você está vendo mais do que a árvore. Só que se você der um zoom out, você ainda vai ver o oceano. Só que eu não vi o oceano. Então, assim, eu não posso me contentar só ver a floresta. Eu tenho que dar um zoom out maior. E se eu der um zoom out maior ainda, eu vou ver a calota polar. E se eu der um zoom out maior ainda, eu vou ver a Terra e a Lua. E se eu der um zoom, eu vou ver a Via Láctea. Assim, e a gente acha, tudo que a gente vê, para a gente é tudo que há. E o gestor virtuoso é aquele que, pelo menos assim, tem a capacidade de saber, ou de se cobrar o tempo inteiro, porque é natural a gente achar que sabe mais do que sabe. Mas, cara, eu não sei, eu preciso conversar, eu preciso dialogar, porque eu não sei. E mesmo dialogando, eu não vou saber mais, eu preciso saber um pouco mais do que eu sei, né? Enfim, está bem filósofo isso aqui que eu estou falando, mas acho que é um princípio básico que a gente tem que ter, e a gente tem que exigir isso dos gestores. É um drama, assim, ver você conversar com alguém que está fazendo gestão, e que acha que sabe tudo, e que não quer dialogar, putz, cara, qual a chance disso dar certo? É mínima. E aí, Wilson, passando agora para você aqui, você está liderando aí um capítulo da ISPOR, que é uma instituição que já há algum tempo, né, tem pensado muito em como tomar melhores decisões em termos de farmacoeconomia, investimento em saúde da forma mais otimizada possível. Uma das minhas críticas assim a todos os processos, eu acho que isso assim é uma crítica geral, é a tomada de decisão. A partir do momento que o gestor tem essa consciência de que ele não sabe, ele pode tentar estressar mais para ver se ele busca melhores alternativas, ou mais alternativas para que ele possa tomar uma decisão melhor. E aí eu fiz outro dia um teste com um ChatGPT, que saiu uma versão nova, que é muito interessante. Assim. É uma versão que vai te dando toda a cadeia de pensamento. Toda a cadeia de pensamento que ele vai fazendo, por que ele chegou naquela conclusão, ele vai te mostrando. Eu falei, cara, um bom filósofo, assim, né? Um ChatGPT que faz isso, vai talvez te trazer algumas dicas. Aí eu falei assim, olha, vamos imaginar, a gente está com um desafio aqui de política pública. Né? Você vai ter que avaliar tecnologias em saúde e ver o que o Estado vai oferecer para a sociedade. Eu tenho sentido, eu falei isso para o ChatGPT, eu tenho sentido que a gente desiste rápido, assim, antes de estressar mais a discussão. Então, assim, ou a gente diz sim pelo preço que estão dando, sei lá, vamos pegar caso de medicamentos, que eu acho que também é mais a sua praia. Ou a gente diz sim pelo preço que estão pedindo, ou a gente diz não, ponto final. Agora, se eu quero, qual que era a alternativa mais radical? Quais são os extremos? Eu liberar pelo preço que estão pedindo, pelo preço de fábrica, de mercado, assim. Qual que é o extremo ao contrário? Eu quebrar a patente ou aumentar imposto. Quebrar a patente e aumentar imposto, para mim, a gente tem que ver como uma bomba atômica. Eu tenho essa ferramenta regulatória para não usar. Assim, mas eu preciso saber que eu tenho, porque em determinados momentos eu talvez tenha que usar. Mas, assim, eu não quero usar. Agora, o que a gente tem entre aqui e aqui? Aí eu pedi para ele, assim, me dar algumas ideias, assim. Assim, por exemplo, ele começa com coisas simples, negociação entre as partes. Nem sempre a gente faz isso, assim, o mais simples que é negociar. Uma negociação realmente mais robusta. Negociação pública, tipo você colocar as pessoas publicamente numa audiência pública para negociar preço. Não lembro da gente ter feito isso. Negociação privada, sigilosa. Eu tenho reservas um pouco em mitigar o meu direito à transparência. Mas se eventualmente se mostrar melhor para o sistema, talvez seja uma alternativa. Acordo compartilhado de risco, consórcios de compras coletivas internacionais, incentivos fiscais, redistribuição orçamentária, incentivo à pesquisa clínica, desenvolvimento de redes de pesquisas de clínicas nacionais, uso de inteligência artificial para monitorar dados de mundo real, para chancelar boas performances e desacreditar performances ruins, regulação transparente de custos de pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos, imposição de sanções a empresas que praticam preços abusivos. Aí teve uma que eu gostei muito, regulação de preços de insumos farmacêuticos. Não só do produto, mas de insumos farmacêuticos. Tipo uma CMED de, não sei como é que chama insumos, mas insumo, né? Tipo, a matéria-prima, né? Enfim, ele me deu 40 coisas, entre o 0 e o 40, vai. A gente podia ficar aqui horas estressando para chegar a 100, a 200. E às vezes eu sinto que a gente para o debate antes de ter estressado. É utópico falar que a gente não vai deixar ninguém para trás? Que a gente vai garantir que o paciente certo tenha acesso à tecnologia certa, na hora certa, na dose certa, no tempo oportuno, a um preço justo? Pode ser utópico, mas eu não acho que é impossível.
Mas, assim, a gente precisa estressar, não vai conseguir resolver com ou dado o preço que está dando, né, ou não dá, aí a gente vai deixar pessoas para trás sem ter estressado. Acho que a angústia é a gente não estressar. Como é que você, como ISPOR, vê, assim, a nossa capacidade de estressar o processo para além do tradicional, para além daquilo que a gente está confortável a fazer? Bom, tá funcionando o microfone, tá? Olha, você sabe que você abrangeu, conseguiu completar tantas coisas. Aliás, duas colocações interessantes, a sua e a do Fernando, que assim me ajudou muito a não precisar entrar em tantos detalhes aqui quando estiver falando. Mas essa tua última fala a respeito da utopia me lembrou uma frase do poeta Eduardo Galeano, o uruguaio, que ele dizia que a utopia é o horizonte, né? Eu dou um passo, o horizonte se afasta um passo. Eu dou 10 passos, o horizonte se afasta 10 passos. Então, para que serve a utopia? Serve para que eu continue caminhando. Sabe, não é o fato de eu não encontrar a resposta que deve impedir eu de continuar tentando. Uma hora ou outra pode acontecer. Mas agora vamos entrar no tema especificamente que você está colocando. Cara, todas essas opções que você colocou, fiquei pensando na hora que eu não tinha visto aí nessa lista toda. E assim, para cada uma delas eu fico pensando que ela traz uma solução, mas também traz um problema. Traz uma solução, mas traz outro problema. Traz outra solução, mas também traz outro problema. E assim, o que poderia fazer com que esses problemas todos fossem, pelo menos, acomodados dentro de uma resposta razoável? A primeira coisa que teria que acontecer seria assim, e aí eu vou me valer da utopia, seria assim, a gente ter a compreensão da sociedade, ou ter, como a gente chama lá da filosofia de Rousseau, um novo contrato social em que as pessoas soubessem que, assim, se eu quero ter, como diz a Constituição, uma saúde igualitária, integral, universal, etc., etc., então, assim, eu tenho que pagar por isso, né? Essa é a regra. Tá? Então, se as pessoas estiverem conscientes disso, se a sociedade estiver consciente disso, a gente já começa, então, a conseguir acomodar as coisas. Aí vem a segunda questão. Tudo bem, eu quero um sistema assim, como está colocado na Constituição? Tá, então, assim, quanto vai custar para ter isso? Né? Então, aí nós precisamos começar a ter algumas métricas que a gente não tem hoje. Né? Qual é o universo, qual é o horizonte de saúde que eu quero ter para as pessoas? Hoje a gente define essa métrica meio com base em volume. Né? Então, assim, que, aliás, é a coisa mais comum, né? Assim, então, quando vai falar de um sistema de saúde, nós fizemos não sei quantos milhões de consultas, não sei quantos bilhões de exames, não sei quantos milhões de cirurgias. Tá, é bacana isso, né? Realmente, é melhor isso do que ter números pequenos. Mas só fazer o número é bacana, enche os olhos, mas assim, qual é o resultado clínico que a gente está chegando? Tá? Se a gente está fornecendo, sei lá, estamos fornecendo agora quimioterápico para todo quimioterápico para o câncer de mama, mas não estou oferecendo a última linha, tá? O produto mais moderno para o câncer de mama. Estou oferecendo um tratamento. Se é o melhor tratamento, não sei, mas assim, eu não tenho dinheiro para pagar o melhor tratamento, então eu vou pagar o que dá. De novo, né, assim, se as pessoas se acomodarem nisso, tá, tudo bem, não tem problema. Porque, assim, eu vou saber que eu não estou recebendo o melhor tratamento para câncer de mama, para câncer de próstata, para câncer de intestino, mas eu sei que pelo menos alguma coisa está sendo feita. Mas também isso exige um contrato social, que é uma coisa complicada. Né? Assim, uma coisa é quando eu não sou o paciente e tenho que pagar por isso, então, assim, sou a sociedade em geral, estão tirando impostos e mensalidades do meu bolso para poder tratar essas pessoas. Na hora que eu chego e falo assim, olha, agora eu vou adicionar um tratamento novo aqui, esse tratamento vai custar X a mais, essas pessoas todas que têm que trabalhar nesse sistema que é chamado mutualismo, né, todo mundo bota um dinheirinho para cuidar de quem está doente, essas pessoas vão aceitar isso na boa? Na maioria das vezes a gente vê que não, né? Se aceitassem isso na boa, a gente não teria grita contra planos de saúde, não teria grita contra aumento de impostos. Aí vem mais um ponto. Por que tem a grita? Porque a gente não percebe valor. Né? A gente paga bastante e não tem o resultado desejado. Então, esse resultado desejado volta um pouco à segunda questão, que era a questão de assim, qual é o horizonte, qual é o resultado que eu quero chegar. Todo mundo quer o máximo, né, pagando o mínimo. Né? Mas aí vamos chegar agora no último ponto, que é uma das coisas que gera o conflito que a gente vê hoje, né? O custo da saúde, o custo dos medicamentos, especialmente, o preço dos medicamentos.
sabe, é o assunto que está sempre na boca. Todo evento que eu vou, a discussão sempre começa por isso. Os medicamentos são muito caros, as tecnologias em saúde estão muito caras. Putz, desculpa, assim, não sei se eu vou ofender os ouvidos de alguém, mas assim, todo mundo sabe disso, todo mundo fala isso, e isso aqui não é só aqui no Brasil. No exterior, nos Estados Unidos, eles mexeram nas leis lá para poder controlar determinados preços. Na Europa, eles têm também sistemas, o NICE britânico é um sistema de regulação. Então, assim, o fato de a gente estar tentando controlar os preços é justo, é válido, é correto, mas quando a gente começa a falar de certas coisas que são radicais demais, eu sempre fico me perguntando até que ponto a gente pode chegar nesse radicalismo. Por exemplo, foi falado hoje, em algum momento da palestra da manhã, que nós precisamos parar de incorporar tecnologias novas que têm um custo muito alto. Então, tudo bem. Se a gente chegar aqui como sociedade e falar assim, não, eu não quero incorporar mais tratamentos para câncer de próstata, não quero mais incorporar tratamento. Tá bom. Onde eu estou agora o estado da arte de tratamento? Não é. Então, assim, ainda tem muita gente que tem câncer de próstata, tem problemas de diagnóstico, tem problema da prevenção, tem problemas do tratamento, tem problemas da cirurgia. Então, assim, se a gente falar assim, olha, tá bom, eu já estou gastando demais com isso e paciência. Agora, quem tiver e não tiver como tratar, então, sinto muito, conforme-se, sabe? Assim, você pode se conformar porque não dá para fazer mais do que isso. Se todo mundo disser, ok, legal, tudo bem. Mas agora o que não dá, assim, para, de repente, a gente chega nesse ponto de acordo e aí uma parcela, ou sei lá, todo mundo começa a fazer uma grita que quer melhorar o tratamento. Aí começa a acontecer os desequilíbrios, né? Porque aí começa a entrar muito dinheiro para um lado e menos dinheiro para o outro, e aí, sabe, essa desigualdade é a parte mais injusta da história, né? Não tem por que o câncer de próstata ter mais tratamento, ter mais recursos de tratamento que o câncer de mama, ou estamos falando só de câncer, né? Porque o doutor Fernando me lembrou, tem 500 mil doenças aí para a gente tratar, a gente não tem só essas doenças. Então, aí vamos falar o seguinte, o pessoal fala, então vamos reduzir o custo dessas novas tecnologias. Como é que a gente pode fazer isso? Pressionando as empresas que fazem inovação para baixar o preço? De novo, eu posso falar uma coisa meio polêmica, mas não sei até que ponto a gente deve simplesmente ser simplista e dizer assim, as indústrias estão botando esses preços altos simplesmente porque elas querem sufocar o sistema. Isso seria matar a galinha dos ovos de ouro. Tá? Sabe assim, você tem a galinha, está dando ovo de ouro, você vai lá e mata a galinha porque você quer saber se tirando o intestino dela, você vai tirar ouro lá de dentro. Então, assim, os preços estão ficando altos porque alguma coisa está acontecendo que está levando a essa situação. O que pode estar acontecendo? Primeiro, impactos regulatórios, que são necessários. A gente precisa ter uma regulação para garantir que os produtos que chegam no mercado são produtos com eficácia e segurança. E o impacto regulatório de nível 2, que seria a incorporação em sistemas de saúde. A incorporação é cada vez mais difícil. Eu sou da geração de 85. Né? 85, quem já me conhece já deve ter ouvido eu falar essa frase 500 mil vezes, mas, assim, tinham lançado um medicamento que, no hospital que eu era chefe da farmácia, o diretor mandou que a gente não fornecesse esse medicamento sem que ele tivesse autorização. Se chamava Tagamet, cimetidina, né? Porque era muito caro na época, imagina, né? Vai dar Tagamet para todo mundo? Não, continua dando hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. E aí, hoje, quanto custa a cimetidina? Né? Custa, sabe, até já virou um medicamento, nem sei se ainda... A gente ainda encontra nas prateleiras, né? Mas é cada vez menos utilizado. Então, o efeito da gente fazer alguma coisa desse tipo, vou recusar a incorporação de tecnologias, ela dá um golpe por trás e ela vai dizer o seguinte, olha, na hora que eu estou pesquisando, que eu tenho que ultrapassar as barreiras regulatórias, eu tenho que descobrir se um medicamento novo para câncer ele vai funcionar com eficácia e segurança, eu preciso testar isso em quantos mil pacientes, eu já tenho um custo com isso. Aí eu tenho que testar 50, 60 medicamentos para, de repente, chegar em um que pode realmente funcionar. Aí eu estou falando só em termos de câncer, porque quem sabe de farmacologia sabe que, com medicamentos em geral, você tem que testar 5 a 10 mil fármacos para poder chegar em um que seja comercialmente viável. Aí, quando esse medicamento é lançado no mercado, antigamente a absorção era mais fácil, porque não tinha tantos sistemas de restrição. Antigamente, o médico dizia assim, eu quero, e o pessoal ia lá e fornecia. Agora tem que passar por auditores, tem que passar por comissões de ETS, tem que passar por restrições de pagamento. Então assim, essa dificuldade de acesso faz com que as empresas, e aí, desculpem, eu não estou falando isso para defender as empresas, mas para a gente perceber que tem
toda medida tem uma contramedida, toda ação corresponde a uma reação, primeira lei de Newton, né? Na hora que a gente está criando esse mecanismo de restrição, a gente está gerando as condições pelas quais as empresas, elas, quando têm algum produto que tem a possibilidade comercial, ela tem que colocar o preço cada vez mais alto para poder resgatar, no tempo razoável, o investimento que ela fez em pesquisa. Então, sim, quais seriam as soluções para isso? A gente não ter tantas barreiras, aí, óbvio, né, se a gente fizer isso, a gente vai acabar fazendo o custo da saúde dar um salto, mas talvez depois possa diminuir, e a gente ter um pouco mais de aberturas, porque se a gente for olhar, isso é a área que mais acontece comigo, que eu tenho feito muitas consultorias para isso, ultimamente a gente só está recebendo produtos para câncer em último estágio e doenças raras. É o que está gerando benefícios para as empresas. Por que isso acontece? Na minha leitura, porque assim, são áreas onde é mais difícil impor restrições ao fornecimento. Como é que você chega para doença rara? Como é que você chega para a sociedade e diz assim, olha, eu não vou incorporar esse medicamento, não interessa que as crianças estão morrendo, mas assim, não vou incorporar porque o preço está muito alto. É complicado. Acontece, mas é complicado. Então, assim, se eu for fazer isso com medicamento de doença rara, eu encontro essa barreira. Se eu for fazer isso com uma infecção, com tratamento antibiótico, a gente, teoricamente, não encontraria muita barreira, mas eu já sou de uma época onde, assim, cada vez que se lançava um antibiótico novo, ele vinha com um preço mais alto e, assim, não podia incorporar. Assim, eu acho que no frigir dos ovos, aí, na hora que a coisa foi evoluindo, nós fomos confluindo para essa situação que a gente tem hoje. Não se pesquisa praticamente nada, ou não se lança nada em hipertensão, em diabetes, em uma série de doenças, até anti-infecciosos. Está raro lançar um novo anti-infeccioso, mas, em compensação, se lança medicamentos para câncer e doença rara numa velocidade impressionante, né? Então, aí eu acho assim, vou parar agora porque eu já estou falando muito, mas assim, acho que assim, tudo que você mencionou, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado e assim, avaliar com calma o que pode acontecer. Não ter esse pensamento simplista do tipo assim, está muito caro, eu não vou incorporar e dane-se, sabe? O futuro só Deus sabe. Porque depois, no futuro, o custo pode se tornar mais alto, né? Porque assim, a doença não tratada pode complicar, e assim, pode ter outros efeitos. Esses efeitos como, por exemplo, de repente, a gente estacionar no estágio atual que a gente está de ação, de resultados em saúde, e aí um dia vamos ser nós que vamos precisar, né? Então, assim, precisamos também pensar em nós, na nossa família, tal. E também, agora, fazendo a complementação, aqui complementação não, né? mas rendendo uns loas aqui para o doutor Fernando falou, que assim, é melhorar a gestão, sabe? Então, se a gente não fizer essas duas coisas, nós somos condenados a ficar eternamente vindo aqui, ano após ano, dizendo assim, não está incorporando, e a saúde não está boa, o resultado não está bom. Bom, vou parar por aqui, depois a gente fala mais um pouco. Acho que você traz coisas interessantes, acho que você traz uma observação importante mesmo, né? Para toda solução, o possível alternativa dentro de um espectro, que vai seguindo em complexidade e impacto, né? Tem coisas que têm pouco impacto, de segunda ordem. Tem coisas que têm muito impacto, de segunda, de terceira ordem. O Oswaldo Cruz, sei lá, mais ou menos 1900, estava tendo um surto de peste. E aí ele resolveu fazer uma política pública ali de dar R$10 equivalente, para cada rato morto que as pessoas entregassem. Aí as pessoas começaram a entregar rato e a contaminação começou a cair. Aí atingiu um platô, assim, né, uma estabilização, só que ainda estava alto. Aí, por que está acontecendo isso, né? E o número de ratos aumentava. Bom, foram ver que tinha gente criando rato e gente pegando rato em municípios que não tinham surto, né? Então, assim, toda ação gera efeitos de segunda e de terceira ordem. O que eu acho que não pode acontecer é você não refletir sobre as diversas alternativas, inclusive sobre os efeitos de segunda e de terceira ordem, para tomar melhores decisões. Simplesmente dizer não, né? Os extremos é muito simplório, o que você falou. Você tem que estressar agora. Será que o ser humano tem capacidade de pensar em tudo isso? E aí, Ana, assim, trazendo um pouquinho para você, uma das funções da agência, né, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do regulador de forma geral, é poder tentar enxergar ali o impacto das suas medidas em todos os atores, né? Você tem que tentar harmonizar, a sua função ali é meio que tentar harmonizar, é ser meio que o maestro ali daquele ecossistema. E uma das ferramentas que os reguladores têm é a análise de impacto regulatório,
que é justamente você pensar em várias alternativas possíveis e ponderar quais vão ser os efeitos de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, o que também é muito difícil para um ser humano, né? Eu queria, assim, ouvir um pouco dos desafios que vocês passam, e acho que tem um desafio adicional que as agências estão passando, que é justamente uma série de limitações estruturais para poder, né, desenvolver a sua função. Vocês acabaram de conseguir um reajuste, que foi, eu acho que, super importante, mas tem uma série de pautas não remuneratórias ainda em vigor. Eu até mandei uma lei de acesso à informação, porque eu vi que ia formar um grupo de trabalho, né? Eu falei assim, vou mandar uma live, porque eu quero ver se a galera também está tocando esse grupo de trabalho, para ver o que esse grupo de trabalho está fazendo, senão o assunto também morre, né? Eu queria ouvir um pouco de você, assim, quais são os desafios, e imagino que não sejam poucos, né? Desde questão de rescisão unilateral de contrato, de avaliação de tecnologias, né? Como é que você, enquanto órgão regulador, que tem que, teoricamente, ter uma cabeça, assim, zoom out, né? Está enxergando e os desafios que vocês passam, assim? Bom, boa tarde, a todos. Boa pergunta, Tiago. Eu acho que eu estava até ouvindo o Fernando falar e o Fernando colocou algumas questões. Fernando, né? Desculpa. Ele colocou algumas questões de gestão que se aplicam muito para a gente, né? Eu acho que se aplicam muito. Mas todas elas têm um grande desafio para a sua aplicação, que é pessoal formado com capacitação para lidar com essas questões. E aí você trouxe a questão dos dados, da informação, até mais de uma vez, né? E eu acho que esse é um desafio hoje, né, para a ANS, que é a de gerar informação, de gerar dados. Mas, para isso, a gente precisa vencer a barreira de recursos humanos, que hoje as agências reguladoras têm, né? É sabido, isso é uma coisa que está bem discutido, né? A gente tem um quadro de servidores muito pequenos, e ainda que com formação, né, com muita experiência, assim, a maioria tem 10, 18, 15 anos, né, na regulação, mas a gente tem a necessidade de entrada de novos servidores para repor. E eu acho que isso é uma questão essencial quando a gente fala dos desafios da regulação, porque a regulação tem como principal função gerar informação. É uma das funções, né? A questão de trabalhar com a simetria de informação. Então, para isso, ela precisa ser um produtor de informação. Então, esse é um desafio que a gente está tendo agora. Acho que a ANS teve um ano, né, os 2 últimos anos, buscando dar respostas. Se vocês forem às páginas da ANS, vocês vão ver a formação de vários, né, criação de vários painéis, né, a disseminação e construção de conhecimento, de novas ferramentas, de novos produtos, mas esse ainda, né, ainda que seja tratado lá, né, e pensado, acho que a gente ainda tem muito o que fazer, principalmente em relação à utilização de serviços de saúde, né, em relação ao impacto das incorporações, né, a questão dos custos, né, e das despesas assistenciais, são temas que a gente precisa mergulhar assim, profundamente e produzir informação, né, até para dialogar melhor, até para entender melhor, né, os problemas, né, e, de fato, trazer elementos para a discussão, que eu acho que é uma necessidade. Eu acho que vocês acompanham, né, o processo. É claro, quando eu falo, eu trabalho com a incorporação de tecnologia na área de atualização do rol. Então, eu olho, né, dentro desse universo, né? Mas a gente poderia olhar a ANS por vários, né, pela fonte da fiscalização, né, a questão de planos também, de precificação. Então, poderia ter várias visões. Mas, dentro, né, do processo de atualização, a gente ainda precisa. E aí a questão das políticas públicas que precisam ser atualizadas, que o Tiago falou, né, constantemente aprimoradas. A gente precisa ter ainda um processo de construção, de produção de informação para dialogar melhor, né, e trazer essa informação para que aqueles que vão sentar à mesa para dialogar, ou toda a sociedade, tenha melhores dados e melhor informação para fazer isso. Então, um dos desafios hoje da ANS, né, regulatória,
e aí eu vou falar, né, da parte do rol, né, da atualização, que é o meu vício, né, é onde eu estou. Um dos objetivos hoje, né, e uma das focos é a gente fazer valer aquilo que está na lista, na cobertura do rol. Então, assim, o rol precisa ser cumprido e ele precisa, né, ser disponibilizado para todos os beneficiários de saúde. A gente ainda tem muita reclamação, né, dentro dos canais da ANS de não cobertura daquilo que está expressamente definido, né, como cobertura mínima. E isso sim, uma função da ANS, é alguma coisa que a gente tem trabalhado e também discutido, aprimorado os dados. Eu acho que esse é um desafio, né, para a gente. Enfim, eu não sei se eu fugi muito, mas fico aí à vontade. Eu queria só aproveitar, né, eu acho que é uma questão bem objetiva. Eu queria muito ouvir a opinião, se possível, uma opinião até mais institucional da ANS. Acho que toda essa discussão que está tendo no Supremo está fazendo escancarar uma necessidade de você ter órgão de ATS robusto e forte. A ANS pensa, né, ou reflete, ou discute internamente, ou com outros atores do próprio poder público, uma ideia que já foi muito discutida de ter uma agência única de avaliação de tecnologias para todos os brasileiros, que uma agência que vai avaliar tanto para a SUS como para a saúde suplementar, claro que talvez com alguns aspectos diferentes. Eu até tenho dificuldade de pensar em aspectos diferentes, porque eu acho que, no final das contas, você tem que garantir que todo mundo tem acesso àquilo que, de fato, pode melhorar a vida da pessoa, né? Mas eu queria saber, assim, institucionalmente, faz sentido? Ou, o que às vezes eu tenho medo que aconteça, de órgãos, às vezes, gostarem muito do poder, assim, sabe? Às vezes você está com aquele poder dentro da ANS de fazer ATS, você não vai querer mais largar aquele espectro de poder, assim. Como é que vocês discutem isso, se é que discutem? Tiago, acho que essa questão ela é muito importante, porque assim, é muito claro deixar assim, colocado que a equipe hoje, né, a área técnica do rol, que faz a atualização, assim, nós não somos uma agência de ATS, né, nem temos estrutura para nos dizer agência. Então, o nosso trabalho ele é totalmente alinhado com a Conitec, né? Então, alinhado com as políticas do SUS, naquilo que é possível, né? O alinhamento não é total, não é possível que seja total. A gente tem aí estruturas legais, normativos diferentes, enfim, mas a gente busca esse alinhamento. Então, acho que essa é uma questão muito importante. Então, não existiria um conflito, a meu ver, e é uma opinião pessoal, né? Isso não é um debate institucional, não haveria nenhum conflito, a meu ver, de a gente ter uma agência única e se remeter a essa agência, né, e trabalhar alinhado com essa agência. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante. Acho, né, e aí também uma opinião pessoal, que a gente ganharia muito unindo os esforços e unindo as expertises, né, e os profissionais que têm capacidade, têm formação para desenvolver as análises. A gente ganharia com isso, né? E, enfim, agora, a questão da construção, aí eu não teria assim, elementos para dizer, olha, é esse o caminho, é essa a estrutura, né? Eu acho que a gente teria que pensar uma estrutura melhor, mas eu não vejo como um caminho inadequado e nem como um caminho conflituoso, entendeu, Tiago? Acho que é um caminho possível e é um caminho que, se tomado pela nossa legislatura, né, enfim, é um caminho de alinhamento e virtuoso, possivelmente, a meu ver, né? Legal, Ana. Obrigado. Bom, agora eu queria, Zé Manuel, a gente estava conversando um pouquinho aqui no intervalo, né? Acho que foi até legal você cair aí logo depois da Ana, que eu lembrei, Ana, de um caso até que aconteceu ali na CoSaúde e que me chamou muito a atenção. Acho que foi um caso muito legal, assim, em termos de construção de política pública, de evolução da política pública, né? Pelo menos nos fez pensar de formas diferentes. A Takeda apresentou um dos grandes, talvez, problemas, vou chamar assim, para ajudar o processo de ATS na saúde suplementar a fluir melhor, é você não ter um mecanismo de negociação de preços. Então, uma das alternativas, não tendo um mecanismo próprio para negociar preços, já que são múltiplos pagadores, etc., você usa como referência o preço CEMED. Então, uma das alternativas seria você abaixar o preço CEMED, né? E sempre houve muita discussão no setor farmacêutico, né, coisas que até parecem lógicas, né? Se você mexe no preço CEMED, vai impactar em preços de outros países.
E, de fato, assim, os países eles se conversam nesse sentido. E aí a gente começa a pensar em alternativas. Cara, mas será que não dá para ele fazer uma declaração com força legal, registrado em cartório? Né? Na Conitec basta ele ir lá se propor fazer e beleza, eles aceitam. Né? Será que na saúde suplementar a gente não poderia? E aí eu sempre ouvia muito assim, mas não dá, a gente não vai conseguir fazer isso se eles aceitarem outras coisas. E vocês foram lá e abaixaram o preço CEMED. Né? E eu achei interessante, porque a discussão mudou. Eu falei assim, olha, peraí, quem começa a falar assim, olha, não é possível? Não, peraí, possível teve um caso aqui que deu. Mas aí também já ouvi assim, mas tem ciclos do produto, que isso é possível, tem, né, dependendo da situação, não é bem assim. Enfim, eu achei interessante o caso, acho que deu um colorido diferente para a discussão. E aí, acho que dentro dessa filosofia, imagino que vocês devem ter pensado em alternativas, estressado essa discussão lá dentro, né? Como é que vocês, aí acho que especificamente Takeda, você pode falar pela Takeda, você não pode falar por todo o setor farmacêutico, né? Mas como é que vocês estão aí equilibrando essa questão de continuar viabilizando inovação, né? Ter algum retorno adequado do investimento, mas ao mesmo tempo, pela responsabilidade social da área, garantir que o paciente tenha acesso àquela tecnologia que pode ser diferencial na vida dele? Sim, perfeito. Bueno, primeiro, boa tarde para todos, todas e todos. É um prazer estar aqui. É uma honra ter o painel e as conversas, e realmente para mim é muito importante. Eu vou pedir licença, vou falar o melhor portunhol que eu posso falar, mas a ideia é que eu quero seguir praticando e falando. É muito interessante o que você falou, mas eu quero começar um pouco com a fala do Fernando e do Wilson. Falamos muito do diálogo. A Takeda é uma companhia que é uma companhia japonesa, tem mais de 242 anos, 43 este ano, 70 anos no Brasil. Então, é uma companhia que está baseada nos valores. E os valores de integridade, honestidade, perseverança e uno que é justiça. E a justiça, a Takeda entende que tem que ver muito com as pessoas. E o único que são as pessoas, a possibilidade de que cada pessoa merece o melhor. E em esse trabalho nós temos colocado todo o que é nossa pesquisa e desenvolvimento em encontrar soluções que não há no mercado, que são soluções que é mais difícil achar uma situação, pesquisar como falava Wilson, uma inovação que é algo que melhore, sino que é tratar de transformar realmente. Por isso estamos em doenças que não têm tratamento, estamos buscando qual é a diferença que nós podemos fazer no mundo. E, por supuesto, nós temos que essa inovação tem que chegar às pessoas. Se não chega ao paciente, que é o último, nós não vamos ter uma possibilidade de realmente ter uma inovação. Não vamos dar o nosso propósito, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nós falamos que não temos os valores pendurados na parede, nós temos os valores arraigados, se pode falar, no coração das pessoas. Por quê? Porque acreditamos nisso. Mas, quando você fala de diálogo, eu quero tomar uma palavra que para mim é fundamental, que é a palavra colaboração, e uma palavra que também começa por ser, que é credibilidade. É muito difícil você sentar-se em uma mesa, se você põe que em uma mesa está, de um lado da mesa, o gestor de saúde, de outro lado da indústria, ou a Takeda, porque parece que são bandos, são grupos que estão um em contra de outro. E quando nós chegamos ao mercado e colocamos o preço do produto, que foi falado bem por Wilson, de ter 1.000, 2.000 ideias e projetos, chega ao mercado. E chega 13, 12, 13 anos depois. Hoje em dia, com a tecnologia e com toda a parte de inteligência artificial, estamos buscando acelerar dos processos mais importantes e desafios que temos nós de acelerar a chegada do produto ao mercado, porque precisa a tecnologia estar disponível para as pessoas. Então, essa palavra de credibilidade para mim é importante para poder sentar-nos na mesa, e nós temos a vontade de estar sentados na mesma mesa. Você colocou um exemplo, que é um produto que para nós é muito importante, um produto em lançamento, e que é uma coisa que parecia impossível, você tem que baixar. Não, se se pode fazer, vamos fazer. Se há coisas que vamos poder fazer, outras que não, mas se fazemos o trabalho juntos e nos sentamos na mesma mesa,
o sistema de saúde, a sociedade, associações de pacientes, a indústria, as faculdades, a indústria farmacêutica. Estou seguro que muitos, pensando com o paciente no centro, vamos encontrar soluções que, como você bem falou, parecem impossíveis e depois de que nós fagamos essa solução, vão parecer, por que não fiz isso antes? Então, o convite é, nós como Ataqueda, estamos abertos a conversar, estamos abertos a colaborar, estamos abertos a buscar resultado, como falava o Dr. Fernando, de que não seja solamente vender um produto. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que realmente a população seja uma população sana, porque isso vai ajudar a todos nós. O sistema de saúde tem que ser sustentável, porque nós estamos usando o sistema de saúde. Nós somos pacientes. Nossos filhos vão usar o sistema de saúde. Então, nós queremos que o sistema de saúde tenha a melhor medicação, o melhor tratamento disponível, não somente na parte privada, não tem por que haver diferença, todos somos seres humanos e precisamos que esteja disponível. O tema de orçamento, e quero entrar nessa parte, todo orçamento que nós temos na vida é limitado, todos os recursos são limitados, começando por o tempo, que é o mais importante, e ao final nós temos que buscar a forma de priorizar, de fazer mais eficiente o que nós fazemos. O orçamento, e aqui como para a parte geral, nós falamos de orçamento de investimento na saúde. O Brasil tem um investimento de proporção do produto interno bruto que está na média dos países desenvolvidos. Nós temos os Estados Unidos fazendo investimento de 14%, 13%, nós temos outros países fazendo 12%, europeus, no Brasil o 76%. Então, o tema de orçamento, é realmente orçamento ou é a eficiência de uso de orçamento? É realmente estamos usando orçamento de forma correta? É realmente nós estamos focalizando onde temos que focalizar? Falamos sempre do preço do medicamento e já expliquei que o tema são 15 anos, investimento. Nós fazemos um investimento de quase 15% de nossas receitas em investimento para os próximos 15 anos. Os científicos que nós estamos trabalhando agora estão desenvolvendo produtos que vão usar nossos filhos. E isso é importante porque precisamos dessa evolução. Mas esse orçamento tem que ser usado de forma certa e entender bem que a medicação está entre 10% e 15%, 20% do custo total do sistema de saúde. Então, se há um tema que temos que trabalhar, se há um tema que a PAC tem que ser atualizada, há PACs que precisam ser reduzidas, porque você já tem produtos que são biosimilares, tem produtos genéricos, e precisa outras, que nós temos casos, e há alguns, como você citou, Tiago, que estão aguardando ter essa atualização. Não sei se é subir a PAC, se é reduzir algumas, é como fazemos uma gestão correta do sistema e como nós podemos encontrar uma forma, e para isso convido novamente a contar conosco para fazer a solução, sentar-nos e vamos encontrar uma saída sempre que seja beneficiosa para o paciente. Isso para mim, é fundamental. Muito legal, né, Manuel? E Sandro, você é um cara também que acho que está aqui, participa talvez desde a primeira edição do TJCC. Quarta. Qual que é? Desde a quarta? A quarta edição. Bom, onde você estava antes, cara? Você tinha que estar aqui. Mas, porque eu já te conheço desse mundo da oncologia, acho que desde que, sei lá, me dei por gente. Mas você sempre foi um cara muito propositivo, muito crítico, assim, né? Do ponto de vista, acho que sempre te incomodou. A gente fala muito de saúde baseada em evidências, mas você sempre, para mim, foi um cara que pensava muito em políticas públicas baseadas em evidência. Que eu acho que dialoga muito com isso que o Fernando também falou e que o Manuel destacou. Né? A gente precisa medir os resultados, a gente precisa saber se o que a gente está fazendo está gerando aquilo que a gente esperou, e se não, a gente tem que pivotar rápido para tentar ir ajustando. Né? Isso é você trabalhar com política pública baseada em evidências. O Fernando também trouxe essa questão aí da revisão da tabela SUS, que agora tem um projeto de lei, que na verdade não fala nem de atualização monetária, fala de revisão. Revisar eu posso pegar, olhei, revisei, está tudo bem, segue. Né? Ou então você pode fazer isso, olha, revisei, estou vendo que tem coisa aqui que já barateou o preço, eu posso diminuir o valor dessa PAC. Tem coisa aqui que ainda tem uma demanda reprimida, sei lá, colonoscopia, vou aumentar o valor dessa PAC. Né? Você acha que a gente está preparado? Assim, eu vi essa lei, eu falei assim, cara, está todo mundo achando que é uma coisa que para ela funcionar tem que ter muita
muita humildade para reconhecer que a gente está muito longe da capacidade de fazer isso, né? Você acha que a gente está num caminho de conseguir, e talvez, sei que você também gosta muito de inteligência artificial, você acha que de repente, a inteligência artificial pode nos ajudar a ter essa capacidade de analisar, de monitorar os desfechos das políticas públicas? Estou falando nem da saúde em si, estou falando das políticas públicas, das medidas regulatórias implementadas. Ô, Thiago, sempre é uma satisfação estar aqui no TJCC, principalmente com o Thiago, que costuma pensar fora da caixa e ter esse incômodo, essa insatisfação com o status quo e buscar sempre soluções originais para os problemas. E o painel aqui refletiu aspectos que eu acho que todos eles são facetas diferentes do problema. Temos recurso suficiente ou falta eficiência no uso do recurso disponível? Sem dúvida, não temos como responder isso, porque não temos informação. Não há dados sobre qual é o recurso disponível para oncologia. O que nós temos nos painéis de monitoramento de produção não é o que é o recurso que foi disponibilizado para a gestão realizar as políticas de saúde. Não é sequer a quantidade de serviços que foi ofertada para a população. Nós não temos dados, não temos informações. Isso no nível federal, porque se desse para o nível estadual, municipal, não temos isso. Um tópico que foi levantado em relação à heterogeneidade das políticas, como ela se materializa na prática, é porque nós temos esse sistema de saúde realmente único, onde você tem um planejamento ascendente, onde os municípios, estados e União acordam políticas que serão disponibilizadas a todos os brasileiros. Nós temos um contrato social que, na realidade, é composto de itens constitucionais, leis, normas, portarias, que asseguram o acesso à saúde universal, integral e com equidade. Mas, no final do dia, nós temos 4.470 subsistemas de saúde, cada um com uma capacidade de financiamento distinta. E as populações que estão submetidas a sistemas subfinanciados não vão ter acesso às ações de saúde com a mesma capacidade de sistemas que estão melhor financiados. Então, há um problema no nosso financiamento tripartite, porque ele é desigual segundo a capacidade econômica, que é desigual de cada município, de cada estado. Então, parte daí a questão de um subfinanciamento crônico das ações de saúde e esse aspecto utópico, que é esse horizonte que a gente caminha e não se aproxima, de ter as políticas de saúde efetivamente materializadas ali no dia a dia. Mas parte dessa questão da eficiência. Se colocar custo de medicamentos, foi mencionado, custo de medicamentos no cômputo geral da assistência, mesmo na saúde suplementar, não vai ser um maior elemento de gasto, provavelmente, dentro do sistema. Oncologia, então, entre os gastos com medicamentos, vai ser menos de 10%. Mas todo mundo aponta o dedo para a inovação que custa mais caro. Mas a inovação custa mais caro porque tem o processo de investimento, de despesas com pesquisa clínica e inovação para o futuro que precisam ser contejadas. Mas o problema é que no nosso sistema de saúde brasileiro, nós não conseguimos nos apropriar da vantagem econômica de se ter medicamentos biosimilares, genéricos, no país. Porque o processo de precificação de medicamentos e o sistema de gerenciamento dessa precificação de medicamento não permite que o sistema de saúde se aproprie da eficiência que é de você lançar genéricos e similares e que deveria fazer com que o custo daquele tratamento que tem similar e genérico diminuísse. Porque, de fato, ele diminui na prática. Do ponto de vista de preço praticado pela indústria, ele diminui na prática. Aparece concorrente,
você tem uma diminuição do preço efetivo praticado. Só que o pagador não percebe esse ganho de eficiência que poderia, sim, produzir maior disponibilidade de pagar tratamentos mais caros, maior possibilidade de pagar tratamentos mais caros. Então, tem um aspecto de precificação de medicamento que é complexo. Eu entendo que as soluções precisam ser construídas de maneira coletiva. A cocriação, a colaboração na construção dessas soluções, ela precisa acontecer. Porque, se não acontecer no rito administrativo, nós temos o contrato social, as garantias constitucionais, as leis, que, independente de se querer ou não observá-las, temos um sistema judiciário que assegura o direito das pessoas recorrerem e buscarem socorro quando essas leis e essas garantias que temos de acesso a tratamentos não são observadas. Então, principalmente se a gente observar esse aprimoramento que o judiciário traz, à medida que consolida entendimentos e disciplina a forma com que vai haver o acesso judicial a tratamentos não disponibilizados ou disponibilizados e não ofertados, de fato, para o cidadão, essa é uma situação que vai exigir que os atores do sistema de saúde, do ecossistema de saúde, realmente criem as soluções de maneira criativa e única que atenda à necessidade da sociedade. Mas eu não acho que vai ser isento de um grande processo de construção coletiva e tempo vai ser demandado para isso. Se novos elementos te mostrarem que há caminhos melhores. Eu acho que esse talvez seja o ponto de partida mesmo. Porque às vezes você entra numa discussão, parece que só porque você é você, ou você é da indústria, ou você é gestor, assim, você já é desacreditado, então o seu argumento não vale. Assim, o argumento tem que valer, assim, né? Você pode desconstruir o argumento, mas não já destruir por a pessoa ser quem ela é, assim, você gostar ou não, deixar de gostar. Eu acho que esse é realmente um modelo que a gente precisa sempre perseverar. Tem uma pergunta aqui, eu acho que a gente está quase acabando, mas eu vou fazer uma rodada bem rápida aqui também, para vocês também. Mas é uma rodada de 1 minuto, porque a gente está com 2 minutos ali, mas me deram aqui mais uma brechinha de mais 3 minutos, então a gente faz uma rodada rápida, cada um falando 1 minuto. Tem uma pergunta interessante, que meio que fala assim, acho que eu li a pergunta mais ou menos da seguinte forma. Se vocês aqui todos fossem da sociedade civil, né, ativistas, ONGs, fazendo advocacy, né, vocês querem ver uma política pública funcionar melhor, vocês não têm o poder da caneta, mas vocês podem, muitos de vocês até têm ou já tiveram, mas assim, se coloquem no lugar. A pessoa pergunta aqui, acho que foi o Bruno que perguntou assim, o que vocês fariam em 5 dias, em 5 semanas ou em 5 meses? Né? Eu acho que eu só vou arredondar, talvez, e falar assim, o que vocês fariam com consistência, né? Para, enfim, aquele tema que não entrou na agenda, entrasse na agenda, assim. Que temas que vocês escolheriam, o que vocês acham que a sociedade deveria fazer para tocar o coração, talvez, de quem tem o poder da caneta? 1 minuto aí para cada um. Desafio falar em 1 minuto, mas eu sei que a Luana não vai ficar bem brava se a gente não cumprir. Não, eu acho que o principal ponto para mim, eu acho que pensando no papel da sociedade civil sobre isso, eu acho que a gente tem que cobrar mais transparência, certo? Se hoje a gente não tem dados, se a informação que existe hoje é fragmentada, é parcial, não dá para a gente fazer análise, a gente tem que cobrar que existam sistemas que permitam isso, certo? Porque aí eu posso pensar em inteligência artificial, eu posso pensar em outros parâmetros para poder colocar, mas se hoje eu não tenho esse sistema, se eu não tenho transparência, eu vou cobrar o quê? Mais o quê? Como o Sandro bem lembrou, a gente fala de gastos, olhando para o passado, o que foi pago na tabela SUS, mas o que de fato está sendo ofertado? Se eu coloquei 1 bilhão a mais no ano passado, que diferença que isso fez? Certo? Então, eu acho que a gente tem que eu cobraria isso, mais transparência, sistemas de informação para trazer as informações. Gostou muito, Wilson.
vai custar em saúde e quanto vai custar em mortalidade. E aí, juntando então essa informação, dados com a sociedade entendendo o que vai acontecer com a decisão que ela toma, aí sim chamar todo mundo e falar assim, olha, onde é que nós vamos chegar, quanto que nós vamos botar nesse sistema. Ana, incorpora aí o ativista que tem dentro de você. Que pressão que você faria na INS? Eu acho que eu aprimoraria as informações que a gente tem, análise. Acho que o microfone, não sei se... Desliguei. Eu aprimoraria as informações que a gente tem, mas também a comunicação delas, para ampliar os espaços de debate, né, para que as pessoas sentassem à mesa com as mesmas informações. Eu vou trocar um pouco o tema. Eu tive uma vez em uma plenária e o Dr. Ruelas falou do tema que nós não temos sistemas de saúde, temos sistemas de doenças. E parte fundamental que temos que trabalhar muito é na parte da prevenção também. Educação, prevenção. Nós temos partes do Brasil que não tem água potável, que não tem muita coisa ainda. E se você trabalha na prevenção, você logra ter recursos para entrar em aquelas doenças, que você tem doenças genéticas, você tem doenças crônicas, você tem cânceres, você tem muitas que precisa fazer investimento. E para não quebrar o sistema de saúde, porque isso é o que não se quer, tem que ser um sistema sustentável, você tem que trabalhar em um sistema mais focado em essa saúde para prever, de tal forma que você trate no sistema o que realmente tem que ser tratado e que você tenha a qualidade que precisa para essas pessoas que têm uma doença tão difícil como é o câncer, que todos temos familiares ou amigos, e que ao final do dia vai precisar o recurso e não limitar o recurso porque simplesmente você tem uma sociedade que não sigue ou que não está logrando ter a saúde que precisa para realmente ter esse sistema. Em isso trabalharia eu, você me deu essa parte, eu trabalharia para seguir trabalhando, trabalharia em essa parte que me parece fundamental. Muito bom, obrigado, Zé. Tiago, eu acredito que os sistemas no nosso mundo capitalista que a gente vive, a gente não pode depender do governo, de órgãos regulatórios para microgerenciar todo o processo de cuidado e, por isso, assegurar a saúde de qualidade centrada no paciente, integral, e endereçando as causas e evitando adoecer. Eu acredito que isso é, na linha do horizonte da utopia, talvez o que esteja mais distante, realmente. Mas eu acredito que, no nosso sistema, os incentivos econômicos estão colocados na direção desse sistema de saúde que a gente tem hoje. Então, para a gente corrigir o sistema, é mais simples, provavelmente, reorientar os incentivos econômicos para que esteja na direção de produzir saúde, de produzir um cuidado eficiente, que não se valorize o desperdício e que premie aqueles procedimentos e tratamentos que dão melhores resultados para a sociedade. Como foi colocado no caso do câncer, cirurgia, radioterapia, diagnóstico precoce. Então, se o incentivo econômico do sistema de saúde não está nessa direção, não é aí que você vai ver a mudança acontecer. Excelente. Lu, está na hora aqui, né? Então, pessoal, eu queria pedir uma salva de palmas a todos. Agradecer muito, muito a presença de cada um de vocês. Algum recado, Lu? Vai ter um intervalinho agora, e aí volta que horas? 4h50 a gente está de volta aqui.